E aí, meus amiguinhos, 7º ano, mais uma aula, professor Silvio Santos aqui com vocês. Sobre o que a gente falou na última aula, hein? Vamos lá, vamos ver se você consegue lembrar, se você está atento aí, se você está perspicaz a tudo que está se passando aqui. Lembrando que nós estamos falando sobre ciências e que nós estamos falando sobre os grupos de seres vivos. E nós agora chegamos no reino das plantas. Falamos ali sobre os moneras, que são seres muito simples, morfologicamente falando, né, e fisiologicamente falando também. São seres procariontes. Os únicos procariontes dos grupos dos seres vivos são os moneras. Todos os outros são eucariontes. Tá bom, pessoal? Os únicos que não possuem núcleos são os moneras. Em seguida, nós falamos sobre o reino protista, né? Sobre os protozoários, falamos sobre a questão das algas protistas, que são uni- ou pluricelulares, falamos alguma coisa sobre elas também. Passamos, então, para o reino fungi, na última aula. Vimos que o reino fungi é composto ali por seres heterotróficos, né, que precisam de outros seres para se alimentar. São seres eucariontes, como eu já falei, né? Todos os outros seres, fora as bactérias, são eucariontes. São seres heterotróficos e são uni- ou pluricelulares. Tanto bactéria quanto protozoários são todos unicelulares. Já os fungos, não. Os fungos podem ter uni e podem ter pluricelulares, que também são chamados de multicelulares. Tá? Vimos sobre a questão de reprodução, enfim. E agora nós vamos falar sobre esse grupo, que é um grupo muito vasto. Né? E tem muita coisa para a gente entender sobre esse grupo, que é o reino vegetal, é o reino das plantas, tá bom? E é um reino muito conhecido por vocês, não digo tecnicamente, mas eu quero dizer assim, quando a gente fala em vegetal, com certeza você sabe ao que eu estou me referindo, né? Plantas, mato, qualquer coisa que você conheça como planta, como vegetal, faz parte do reino dos vegetais. Tá bom, pessoal? Então joga na tela aí. Vamos ver o que tem aí pra gente estar pontuando hoje. Falamos sobre... Aliás, vamos falar, né? Vamos falar então sobre o reino das plantas, características gerais e algumas classificações que a gente tem dentro desse reino. Diga-se de passagem, é um reino muito extenso e muito importante pra gente, porque eles são seres produtores. Quando a gente diz que são seres produtores, a gente está se referindo à questão da cadeia alimentar. Eles são fonte de energia para todos os outros seres vivos, tá bom? Quando eu digo que eles são produtores, eu quero dizer que ele, por ele ser um ser fotossintetizante, olha que interessante, tá? Ele consegue promover a sintetização de energia para ele mesmo, né? Portanto, ele é autótrofo. Quando eu digo ele, eu digo o vegetal, tá, pessoal? Autótrofo, que também você pode encontrar como autotrófico, mesma coisa. São seres autótrofos, né? São produtores de energia, são fotossintetizantes, portanto, eles são também essenciais. Quando a gente diz que um ser é essencial, né, a gente quer dizer o quê? Que ele tem uma função vital para a ecologia, né, para a vida no planeta. No caso, a fotossíntese vai gerar o quê? O famoso oxigênio, que é um insumo totalmente necessário para a nossa sobrevivência. E quando eu digo para nós, eu não estou falando só nós, seres humanos. Eu estou falando para vários seres vivos, né? Todos os outros seres vivos. Ou seja, as plantas a gente pode dizer que são os seres vivos mais importantes do planeta. Se a gente fosse colocar numa balança de importância, os seres vegetais, eles são os mais importantes, porque realizam fotossíntese, produzem energia para a cadeia alimentar. É a partir deles que a energia começa a aparecer na cadeia alimentar, né?
Fotossintetizantes, né? Ou seja, são seres que produzem, além deles produzirem um insumo para eles, produzirem a energia dele, eles produzem, eles jogam fora, digamos assim, aquilo que sobra desse produto da fotossíntese, que é o oxigênio. Ou seja, o que a planta não quer é o que a gente mais precisa. O que a planta não, o que a planta joga fora ali, né? O que sobra para ela, para a gente é essencial. Então, por isso ela é chamada de elemento essencial da nossa natureza. Então, todos os seres fotossintetizantes são considerados essenciais. E todo ser fotossintetizante também é chamado de autótrofo com relação ao seu tipo de alimentação. Lembrando que não existem só seres autótrofos fotossintetizantes. A gente também tem os quimiosintetizantes. Algumas bactérias podem realizar quimiossíntese, que é a produção de energia não a partir da luz do sol, né? Como tem aqui, ó, foto, que vem de luz, e sintetizante vem de geração, fabricação, né? Ou seja, fabricação de energia usando a luz solar, tá? Nesse caso aqui. A quimiossíntese é diferente. Ela sintetiza, ou seja, ela fabrica energia, fabrica, tá? Não é fábrica, fabrica energia a partir de elementos químicos da natureza. Ou seja, quem faz fotossíntese fabrica energia com a luz, usando a luz do sol. Quem faz quimiossíntese fabrica energia usando elementos químicos, que no caso são algumas bactérias. No caso, ó, os vegetais são fotossintetizantes. Tá bom, pessoal? Olha como só esse slide aqui já dá muita informação para você, tá? Então, evolutivamente, quem veio primeiro do que quem? A gente tem 4 grupos de plantas. A gente tem as briófitas, né? A gente tem as pteridófitas, a gente tem as gimnospermas e a gente tem as angiospermas, tá? Isso aqui está numa ordem cronológica, ou seja, foi nessa ordem que elas apareceram no ambiente. Primeiro foram as briófitas, são plantas muito simples, tá? Elas são plantas que não têm ali tecidos verdadeiros, não tem raiz verdadeira, não tem caule verdadeiro, não tem folha verdadeira. São estruturas que lembram ou são estruturas que são equivalentes a raízes, caules, folhas, mas não são de fato raízes, caules e folhas, entendeu? Essas plantas são muito pequenas. Aquele lodo, o musgo, que a gente chama, que é o lodo, aquilo ali são briófitas, são plantas muito miudinhas, tá? Temos as pteridófitas, que são plantas um pouco mais evoluídas e são maiores, tá bom? São maiores e não são tão grandes quanto as outras 3 e 4, mas já são bem mais evoluídas, que no caso ali a gente tem as samambaias, né? Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem as plantas nessa árvore filogenética, digamos assim. Então a gente tem os musgos, são as briófitas, são plantinhas muito pequenas, ó. Aí depois deles vem as pteridófitas, que são as samambaias, por exemplo, é um exemplo de pteridófitas. Aí vem as gimnospermas, que são as plantas que não apresentam fruto nem flor, mas apresentam sementes. E tem as plantas, as angiospermas, né? Tem a gimnosperma e vem as plantas com flores, ó, que são as angiospermas, tá bom? Que são as plantas mais evoluídas. Então, numa ordem, veio primeiro as briófitas, depois pteridófitas, com algumas estruturas que as briófitas não tinham. Aí veio a gimnosperma com algumas estruturas que as pteridófitas não tinham. E veio as angiospermas com todas as estruturas que as outras possuíam, entendeu? Ou seja, a angiosperma ela acabou acumulando todas as outras características. Tá? Lembrando que essas duas aqui são plantas que dependem da água, tá bom? Aquáticas.
são plantas aquáticas. Quando eu digo aquática, pessoal, não quer dizer que ela vive dentro da água, não. São plantas que dependem de um ambiente úmido, principalmente para a sua reprodução, tá? Mas por elas serem plantas menos evoluídas, elas são plantas mais frágeis, então também elas não podem ficar em ambientes muito secos, senão elas acabam morrendo. Elas não têm muita estrutura que evita a perda de água, tá bom? Então por isso elas precisam do ambiente aquático, ou estarem em ambientes úmidos, perto da água, enfim, tá? Então o reino plant, a gente chama reino plant, a gente pode falar reino plantae, mas na linguagem a gente chama reino plant, na linguagem latim, né, que é o nome como está escrito esse termo. Organismos pluricelulares, portanto, possuem várias células, não existe planta unicelular, tá, pessoal? São só pluricelulares. Eucariontes, por quê? Porque possuem núcleo, né? Elas vão possuir núcleo, tá? Portanto, são eucariontes. Autótrofas, porque são seres fotossintetizantes, elas produzem o próprio alimento. Que realizam, são autótrofos que realizam fotossíntese, tá? Então, nós temos as plantas vasculares e as plantas avasculares. As vasculares apresentam vasos condutores de seiva. Vascular vem de vasos, tá bom? O sistema vascular da gente são as veias. O sistema vascular das plantas são os vasos condutores, tá? Só que tem plantas que têm vasos condutores, que são os vasculares, e tem as plantas que são avasculares, que não apresentam esses vasos condutores, entendeu? Então, esses vasos, eles funcionam como se fosse a veia na gente. A veia não leva o sangue, todas as substâncias para as partes do corpo. A mesma coisa são os vasos condutores de seiva nas plantas. Eles vão levar essas substâncias para todas as partes da planta. Porém, tem plantas que não têm esse sistema vascular, que são avasculares, e esse transporte de substâncias vai acontecer por difusão de uma célula para outra ali, passando pela parede, de uma parede celular para outra. Então, é um sistema mais lento. Isso pode atrapalhar até no desenvolvimento da planta. Como, por exemplo, são as briófitas, que são as únicas avascularizadas. As briófitas, que são as primeiras plantas, as menos desenvolvidas, elas são muito pequenas, né? Um dos fatores é o fato delas não possuírem vasos condutores, então as substâncias não conseguem se distribuir com tanta eficiência nesse organismo e fazem com que elas não consigam se desenvolver tanto. Então são quem? São as briófitas, que são os musgos, que é o lodo, né? Hepáticas e plantas mais simples. Vivem em locais úmidos e sombreados, tá? Já os vasculares são mais abrangentes, né? A gente tem os vasculares sem sementes, que são as pteridófitas, que são as samambaias, né? Por exemplo, avencas. Plantas médias vivem em locais úmidos, aquilo que eu falei, porém não apresentam flor, nem fruto e nem semente, tá? Mas elas são vascularizadas, elas têm vasos condutores. Já tem também as vascularizadas, que têm vasos, que têm sementes, tá? E essas que têm sementes, existem aquelas que, além da semente, ela tem o fruto, e tem aquelas que têm a semente, mas não têm o fruto. Aquela que tem semente e tem fruto são as angiospermas, que são as mais evoluídas, tá? Elas podem ter diferentes tamanhos, são árvores muito grandes e também podem ser árvores bem pequenas, apresentam vasos condutores, flores e frutos, compreende a maioria das plantas atuais. E aquelas que não têm frutos, ou seja, têm semente, mas não têm frutos, são as gimnospermas. Apresentam semente, não têm fruto e são de grande e médio porte também, tá? Então a gente também chama essas frutas, essas plantas, as gimnospermas, as sementes delas, a gente também diz que são sementes nuas,
porque elas aparecem sem o fruto protegendo elas, né? Então a gente tem o quê? Esses vasos vão conduzir o quê na planta? Vão conduzir seiva. O que é a seiva? A seiva da planta é como se fosse o sangue na gente. É o líquido que vai correr no organismo da planta, tá? Então a seiva é uma substância que vai ser absorvida pela... Vamos retomar o raciocínio. A raiz vai absorver as substâncias que estão presentes no solo. Essa substância vai ser processada na planta, né? E vai ser a seiva, a gente vai passar a chamar ela de seiva, uma vez que ela está na planta. Então tem a seiva elaborada, que é aquela que já passou pelo processamento e agora ela vai ser utilizada pela planta, e tem a seiva bruta, que é aquela que chegou na planta agora e precisa ser processada. Os vasos condutores são o xilema e o floema. O xilema ele é um vaso condutor de seiva bruta, ou seja, ele vai da raiz para cima, tá bom? Para a parte mais alta da planta. O floema, ele faz o contrário. Uma vez que as plantas lá nas folhas já foram elaboradas através da fotossíntese, passaram por todo o processo, agora elas vão descer para as partes periféricas da planta, tá? E quem faz essa condução, né, é o floema. Ele conduz seiva elaborada. Então, quando a gente fala de vasos condutores, basicamente a gente está falando de xilema e floema. Portanto, as briófitas não têm nem xilema e nem floema. Já as pteridófitas para frente, elas sim possuem vasos condutores. Aí você consegue perceber que elas já são plantas mais evoluídas, maiores. Então a gente consegue concluir que a presença de vasos condutores, com certeza, influencia muito para o desenvolvimento morfológico dessa planta, tá bom? Das plantas que têm o vaso condutor. Também a gente tem aqui uma célula, uma estrutura muito importante nas plantas, que são os cloroplastos. São essas estruturas que fazem a planta ter o diferencial, ou ser diferente de outras, né? Essa estrutura chamada cloroplasto é que vai possibilitar os vegetais a fazerem a fotossíntese, né? Até então, todas as outras células, aliás, todas as outras estruturas são bem semelhantes às nossas células, ao núcleo, ribossomos, a gente tem aqui mitocôndria. Então, o que diferencia essa célula da gente? No resto das estruturas, elas são bem parecidas com a gente, mas o cloroplastos permite com que a planta faça a fotossíntese, e isso torna a planta um ser diferenciado dos outros seres, tá bom? É dentro dessa estrutura que vai aparecer a clorofila, né? A clorofila, que é o pigmento que vai permitir aí o acontecimento da fotossíntese através da absorção de luz, né, do sol. É ele que vai permitir essa fixação da luz e usar essa energia para a produção de substâncias proteicas aí para a planta, tá bom? Então, o cloroplasto é uma planta, é uma célula muito característica das plantas, né? É uma estrutura, aliás, é uma organela, um componente citoplasmático típico das plantas. Então, a gente tem reprodução nas plantas por alternância de gerações, ou seja, tem a fase assexuada e a fase sexuada, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui numa pteridófita, um prótalo, que ele vai gerar o quê? Gametas masculinos e gametas femininos, tá bom? Esses gametas vão se fundir gerando uma célula ovo. Vai formar um prótalo que, por sua vez, vai crescer, né, na forma ali de samambaia, e vai produzir células haploides, ou seja, uma fase assexuada, tá bom? E esses esporos vão dar origem a esse outro ser que vai produzir essa geração que tem a questão da fecundação, que, digamos, é a fase sexuada, e depois uma fase assexuada. Portanto, alternância de geração. Temos aí os tecidos. Tecido de revestimento das plantas, ele vai proteger a superfície da planta, evitando a perda excessiva de água.
O de sustentação vai dar firmeza, suporte e proteção aos órgãos da planta, principalmente o que? As de pequeno porte, tá? A condução, os tecidos de condução, eles vão conduzir substâncias, por exemplo, xilema e floema. E os tecidos meristemáticos, que são os tecidos de crescimento. Eles vão se dividir continuamente, responsáveis pelo crescimento da planta. São presentes no caule e na raiz. Beleza, pessoal? Então, essas foram algumas características básicas das plantas. A gente não acaba a planta por aqui. A gente vai, ainda em outras aulas, a gente vai estudar outras estruturas de planta, porque é um assunto muito extenso e a gente não cabe, né, numa aula só. Tá bom? Agora se liga na atividade, faz lá tranquilo, que a gente vai para a próxima aula.